Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Efésios. Na última página de Efésios, Efésios 6. Quase lá, virando Filipenses já. Efésios 6, 23. Paulo, que é outrora Saulo, convicto, mas ainda não conhecia Jesus, após esse encontro grandioso, escreveu várias cartas maravilhosas que nos abençoam, né, até hoje. E você deve perguntar, Ellen, você está começando a sua palavra falando de uma saudação? Paulo está se despedindo na carta. Qual o intuito de começo de uma palavra que fala de despedidas? Vamos ler lá. 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Ali na Almeida está um amor que não se abala. Na King James também está incorruptível. E na Almeida referida está com um amor com sinceridade. Essa palavra incorruptível ela é tão forte que eu até fui procurar o que significa realmente essa palavra. E segundo o dicionário, o Aurélio mesmo, incorruptível é algo que não se deteriora. Incorruptível é uma coisa que é incapaz de se deixar corromper, de se deixar seduzir. Um amor incorruptível. E hoje, o tema desse nosso encontro é por amor. Então, a gente vai falar um pouquinho de amor hoje. Love song. Vamos lá. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para você, no seu subconsciente aí, para você mesmo. Você já cantou aqui hoje que ama Jesus, mas aí olhando para você, você ama Jesus? Aí você fala, nossa, mas que pergunta ordinária, hein, Ellen? Eu estou na igreja, por que eu não ia amar Jesus? Tá bom. E por que você ama Jesus? Porque em algum momento ele apareceu para você, em algum momento você teve esse encontro com ele. Por que você ama Jesus? Você já pensou nisso? Qual é o motivo que me faz estar ligado a essa videira? E a terceira, qual é a qualidade do seu amor por Jesus? Falar de qualidade é difícil, né? Porque falar de amor é muito difícil também. Porque cada um tem a sua percepção de amor, cada um tem a sua linguagem de amor. Minha mestre ali. E é isso que eu pergunto, dentro da sua linguagem de amor, da sua convicção de amor. Você, que é casado, gostaria que seu marido ou esposa, ou você que vai casar, em nome de Jesus, amém? Gostaria que o seu futuro esposo ou futura esposa te amasse, te honrasse, fosse fiel como você é a Jesus? Você gostaria que o seu futuro marido ou esposa se declarasse para você igual você tem se declarado a Jesus? Só no domingo ou no closer? Ou quando eu estou lá na escola ou em algum outro lugar, eu finjo que sou solteiro. Quando alguma coisa tenta me seduzir, o mundo, eu não sei mais se aquele compromisso é tão sério assim. As pessoas que olham para você sabem que você é comprometido com o Senhor, que vocês têm essa história de amor. Porque cristão significa pequeno Cristo. Em tese, as pessoas tinham que olhar para nós e ver e sentir o aroma suave. Olhe bem dentro para você. Você gostaria mesmo que aquela pessoa que você vai dividir a sua vida
a sua cama todos os dias, que você vai passar tempo, ela fosse igual você é para o Senhor? O amor que a gente quer, normalmente, eu sei que eu era solteira e eu tinha um cartaz da oração. Então lá eu colocava tudo que eu queria, para não esquecer e orar ao Senhor. E eu morria de vergonha desse cartaz, misericórdia. Se alguém achasse esse cartaz, eu quase morria. Porque lá eu colocava, eu gostaria que o meu esposo fosse assim, fosse assado, eu queria que ele fosse acolhedor, que ele me amasse, que ele me honrasse, que ele fosse fiel, que ele se declarasse para mim. Então, tudo isso, e eu orava todos os dias, por cada ponto desse. E aí, um dia, o Senhor me perguntou assim, de todas essas qualidades que você colocou aqui, quantas você tem? Ou você acha que eu vou queimar um servo bom desse com você? Ou não? Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que se preparar para aquilo. Em todas as coisas, senão a gente vai se dar muito mal. Se eu quero uma coisa ótima, eu estou buscando o excelente? Eu estou buscando o bom? Ou é o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, que se adapte a mim, alecrim dourado. Não, né? Não mesmo. Mas tem muita gente, como eu, que um dia não soube amar. Porque eu cresci que nem uma Juminha. Sabe a Juma? Quem assistiu a novela Pantanal? Irmão, não assiste novela, brincadeira. Mas eu não sabia demonstrar carinho, não sabia demonstrar amor. Em tudo isso, de vários traços da infância, da juventude, isso vai... Alguns traumas vão fazendo a gente se fechar, ficar com medo. E aí a gente não sabe mais amar, demonstrar amor, demonstrar que aquela pessoa é importante para a gente não sabe. Até o dia que eu fui para o encontro com Deus e eu descobri que Jesus me amava, e muito. Eu tinha dificuldade de sentir esse amor, porque eu não sabia como é que era. Até o dia que Ele me inundou com o amor dEle. É difícil às vezes. E se você se sente assim, com essa dificuldade de entender um pouco desse amor, eu creio que hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai se mostrar com todo esse amor para você. Com esse amor que abraça, com esse amor que não tem lugar para a gente ir. Não há lugar que eu quero estar do que não estar na Tua presença. E o amar é muito mais do que palavras, a gente sabe. É muito bom. Tem gente que, tem essa linguagem do amor, que gosta de declaração, de elogios e tudo mais, mas não é só isso. Eu vou sempre fazer essa analogia desse amor por Jesus com o amor físico, com alguém que a gente vai ter, com quem a gente almeja ter, porque fica mais fácil da gente visualizar isso. Se uma pessoa que você está se relacionando, ela fala que te ama, fala que te ama, fala que te ama todos os dias, vem uma vez por semana no domingo na sua casa e fala que te ama, mas os outros 6 dias não tem nenhuma atitude, nenhum comprometimento contigo, não quer passar uma hora que seja contigo durante a semana, só no domingo, você ia acreditar nesse amor? Se essa pessoa sumisse a semana inteira, você ia acreditar que essa pessoa realmente te ama só de falar? Ou que ela fizesse uma música para você e cantasse, às vezes chorando, mas nos outros dias, o que estava tocando no som era outra coisa, né? Você vai na casa dela, eu vou na sua casa. As pessoas veem que eu tenho um compromisso contigo. Mas quando eu estou sozinho, quando eu estou na recâmara do rei, que é no nosso lugar mais íntimo, lá no nosso quarto, eu tenho sido fiel ainda a esse amor?
Em João 14,15 diz que se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. É uma coisa tão simples e que a gente sabe de cor, mas a gente faz. A gente tem feito. Amar o Senhor é muito mais que sentir, muito mais que sentir. Às vezes eu falo, mas eu venho no culto e eu não sinto nada. Acho que isso a gente bate bastante nessa tecla. Mas por muito tempo, é assim mesmo. É o nosso interesse de buscar. Eu venho no culto e eu queria ir igual às outras pessoas, mas eu não sinto. Mas você tem se dedicado nos outros dias? Você tem tido relacionamento com Jesus nos outros dias? Você tem orado? A oração é o nosso ponto principal de relacionamento com Deus. A gente canta que Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero ir para o céu, mas aqui na terra eu podia fazer o meu céu, venha a nós o teu reino, no meu quarto, na minha casa, eu tenho tirado esse tempo para ficar contigo? Ou só são palavras vazias? Jesus fala para Pedro, para os apóstolos, lá no jardim de Getsêmani, vocês não conseguiram orar 1 hora? O dia tem 24. Então, acho que o mínimo para Jesus é orar 1 hora. A gente tem orado quanto tempo? Deitado? Senhor, Deus abençoe, Deus, amém? Já bêbado de sono? Você tem tem sentado, tirado o seu tempo com Ele? Quando você namora, você vai, se prepara, se arruma, vai tomar um sorvete. Se a pessoa pega na sua mão, o coração dispara. E com Jesus? O coração tem disparado na oração? Na oferta nós damos 10% de tudo que temos, que Ele nos dá. Porque Ele nos mantém firmes, com saúde, para buscar todos os dias. E isso, né, é uma coisa importante, que o trabalho dignifica o homem. A gente dá 10%, se a gente fosse pegar 10% das 24 horas que o Senhor dá, seria 2 horas e 40 de oração. A gente chega perto disso? Então, como que eu vou falar que eu amo alguém que eu não quero me relacionar? Como que eu vou falar que eu quero me casar e ir para casa se eu não me relaciono? Que coisa esquisita é essa? Que besteira é essa? E eu não estou falando para você, eu falo isso para mim também. Que besteira é essa? Estar com o Senhor não é meditação. Hoje em dia existem essas meditações guiadas, que você tenta sair em transe. Não. Relacionamento tem dia que não tem aquela emoção, mas é você, Senhor, eu estou aqui. Hoje. Às vezes o Senhor ensinou o Pai Nosso para a gente orar, e é um guia da oração de todos os dias, porque não é todo dia que dá aquela vontade maravilhosa de orar e sandalecantas. Não, tem dia que é só, eu falo isso por mim. Pega o Pai Nosso, que é o norte, aí, Pai Nosso que estais no céu. Aí a gente começa, Senhor, engrandecido e louvado, e papá, e vai. Quando chega lá no meio, a presença do Espírito já tomou a gente. Mas a vontade no início não era ir. Sabe que nem ir para a academia? Não quer ir, depois que você vai, você fala, graças a Deus que eu fui. Orar é a mesma coisa, precisa de atitude, de vencer a carne todos os dias, porque se relacionar com o Senhor é isso. Vencer todo dia a vontade. Mas se a gente não está conseguindo isso, imagina o resto. Imagina o resto. Olhe para o seu dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quais são as músicas que você está ouvindo? Quais são as palavras que você está falando? E por que você está fazendo isso? É porque eu estou me deixando seduzir pelas coisas, ou porque eu quero ser reconhecido e validado no meio dos meus? Eu não quero ser esquisita sozinha.
Eu não quero ser o esquisito sozinho. O nosso amor, às vezes, é tão pequeno que a gente não entende ele, e aí a gente fala, não, eu que devo estar doido. A coisa mais bonita que eu já vi é um jovem queimando verdadeiramente no Espírito. Porque é difícil, é muita sedução do mundo, é muita carência dentro de si, é muita vontade de ser aceito, de ser validado. É tudo isso em luta o tempo inteiro com a vontade do Espírito Santo. E se eu não fazer as pequenas coisas? Ah, Ellen, mais música? Não, irmão, já passamos dessa fase. Para. Ah, música do mundo... Tem problema. Tem. Música não é pecado, música do mundo, mas é um embaraço. A sua vontade de orar e de estar com o Senhor depois de ouvir certas músicas, não vai vir. Pelo contrário, às vezes vai te deixar culpado pelas coisas que saíram da sua boca. E será que realmente é muito difícil para mim consagrar os meus ouvidos uma semana só ao Senhor? Hoje em dia tem louvor de todos os tipos. Porque às vezes fala, mas eu estou na academia, eu estou ouvindo o quê? Eu não vou ouvir baladão. Mas existem louvores de todo tipo. A gente fala o que o coração está cheio e o que o nosso coração tem ficado cheio. A gente fala o que a gente ouve, o que eu tenho falado, do que eu tenho me abastecido, que relacionamento eu tenho tido. Pastor Adal e Pastor Orne são um casal. Eles se relacionam todos os dias, por mais que às vezes é rápido com o dia a dia, mas no final do dia, quando eles se abraçam, fica o cheiro de um no outro. No final do dia, tem ficado o cheiro do Senhor em nós? O Senhor tem sido a minha primícia para orar de manhã ou no final. Orar de manhã é bem melhor, irmão. Eu tenho vencido a carne, porque o dia é diferente do que orar à noite. É ali, Senhor, a minha primeira palavra, a minha primeira declaração, tudo. Mas hoje em dia a gente faz o quê? Pip, 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 pip. Quando você vê, você já está no Instagram rolando feed 6 horas da manhã. E da minha boca saiu alguma coisa para o Senhor? Além de ter atitude, quando a gente quer um relacionamento, a gente também precisa ter integridade. Ser íntegro no que a gente quer. Não tem como titubear entre dois deuses, não tem como você dar sua palavra de noivado para uma e depois para outra, não sei o que eu quero. Tem que ser íntegro, irmão. Botar o pé e falar, aqui eu vou. E é isso. Isso faz a gente ser mais justo também. Porque a gente, quando se vê... Quando a gente se vê perto do amor de Jesus, é muito pesado. Quem somos nós para rejeitar? A gente rejeita o Senhor durante a semana e Ele não nos rejeita. A gente deixa de amar o Senhor e Ele não deixa-nos de amar. A gente trata mal o Senhor durante a semana e Ele não deixa. Você seria essa pessoa que é tratado mal, que é esquecido, que é rejeitado? Você seria essa pessoa que olharia com amor e falasse, não, mas o meu amor é acima de tudo isso? Em 2 Samuel, eu estava lendo essa semana, Davi, fugindo de Absalão, seu filho, andando com os seus soldados, e um homem
da linhagem de Saul fala para ele, começa a xingar ele, xingar, e um dos soldados dele fala, ordene que eu mate esse homem. E Davi fala, não, se Deus quis que ele me xingasse, quem sou eu para não querer que ele xingue? A gente tem olhado para as ofensas que vêm até nós assim? De quem está por trás? Ou é só eu? Quem que essa menina está achando que ela é para falar de mim? O nosso amor tem sido sacrificial? O nosso amor tem sido um amor devoto? O amor de Jesus não nos deixa igual. E você sabe disso, você já está na caminhada. Depois que encontrado uma vez, não tem como ficar a mesma pessoa. Ou você não encontrou Jesus, você encontrou alguma coisa que remete a Ele, mas Ele mesmo não. Paulo, que procurava as pessoas do caminho, que eram os que andavam com Jesus e viviam pelo caminho, foi achado no caminho e nunca mais foi a mesma pessoa. E nós também não. Estamos em constante evolução em Deus, mas não somos mais a mesma pessoa. A nossa vida começa a se transformar, mas à medida que eu deixo o Senhor transformar. As coisas não vão tendo o valor das coisas. O pastor tem pregado aqui os domingos, já acho que é o segundo domingo, pregando sobre Eclesiastes, onde tudo é vaidade. E se você for pensar, tudo é vaidade. Aquela coisa que você mais quer agora no seu coração, ela vai ficar. Ela vai ficar. O marido, o casamento, o carro, o emprego, a posição, o reconhecimento, tudo vai ficar. E a gente tem priorizado o que vai ficar. Caminhando já para o fim. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro que eu mais gosto da Bíblia, que é Apocalipse. Eu sempre falo de Apocalipse, eu sou apaixonada por Apocalipse. Apocalipse 2, 4. Se puder colocar aqui, quero que todos leiam. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Se isso não fosse importante, irmão, eu vou ler esse. Pode voltar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Primeiro amor. Se não fosse importante, não seria falado. O Espírito diz às igrejas, e cada igreja ali de Apocalipse estava exortando uma coisa, e Jesus fez questão de falar do primeiro amor. Primeiro amor, perdeu o primeiro amor, a perda do primeiro amor é uma queda. Olha para mim, a perda do primeiro amor é uma queda. Não é uma coisa normal do Evangelho. A gente, depois de crente velho, a gente tem a mania de falar, o irmão converteu agora, por isso que ele está vindo todo culto, não falta um, quer tocar, quer na mídia, quer fazer tudo, porque ele está no primeiro amor. Como se o amor dele fosse mais raso e ele tivesse empolgado. Isso é soberba, meu. A gente que caiu e não percebeu. É queda. Senão ele não tinha falado, arrependei-vos. Arrependei-vos. Como que eu não vou arrepender de uma coisa que não é pecado? A perda do primeiro amor é uma queda, é um pecado. E é duro falar isso.
porque isso virou um clichêzão cristão. Ah, está no primeiro amor. Quando eu estava no primeiro amor, eu queria ser missionária. Quando eu estava no primeiro amor, você caiu. E não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. E é tão sério isso, que às vezes a gente trata isso como só um problema. Um problema. A nossa juventude, a nossa geração, ela está querendo tratar como problema aquilo que é pecado. Cair é pecado. Deixar o primeiro amor é pecado. Fala, não, é só um problema. Ah, irmão, eu tenho problema com pornografia. Não, você tem pecado da pornografia. Ah, irmão, eu tenho um problema com a mentira. Quando eu vi, você tem um pecado da mentira. Ah, irmão, eu tenho um problema com fidelidade. Não, você é adúltero. Não existe problema. E uma geração que tem problema em identificar o que é problema e o que é pecado, ela não sabe discernir o que é eterno e o que é passageiro. Não sabe. E isso é muito sério. É o peso do que temos feito. A gente tem andado de acordo com que para onde a gente quer ir? Ou a gente está deixando a vida me levar? E eu estou indo na igreja. Uma hora o Espírito Santo fala comigo. Oi? Quando você está interessado em alguém, você fica... Não, você se arruma, você toma banho, você passa perfume, você manda um direct, você manda um oi. Você se empenha, irmão. Por que com Jesus é assim, na hora que Ele quiser? Não. Nunca foi. E você sabe disso. Rapidinho. Tem uma frase, que eu não sei de quem é essa frase, mas ela é uma frase muito boa que diz: quando amamos a Deus devidamente, amamos todas as outras coisas proporcionalmente. Na Bíblia, eu esqueci agora o endereço de onde é: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente coloca o Senhor no centro de tudo, e é difícil, quando existem inúmeras coisas para a gente fazer. Quando a gente coloca o Senhor no centro de tudo, a justiça vai entrando também no meu coração e vai dando valor proporcional ao que tem valor. Ter um carro novo é legal? Demais, mas não é tudo. Passar na faculdade que eu quero é legal, mas não é tudo. Passar no concurso que eu quero é legal, mas não é tudo. Meu casamento é legal, mas não é tudo. Se o Senhor me faltar, para onde eu irei se só Tu tem palavra de vida eterna? Tem uma frase do pastor Lucinho que ele fala: o difícil não é ser solteiro e ficar triste. Ah, eu queria muito ter alguém, sou carente, olha os meus hormônios, Senhor, apressa-te. Difícil é acordar do lado de alguém e descobrir que casou por aparência, que casou por futilidade. Aí sim é difícil. E a gente tem buscado ser a diferença que a gente quer ver no outro. Eu tenho falado muito de relacionamento porque jovem pensa muito em relacionamento. Pelo menos eu era assim. Pensava muito. E em todo relacionamento, nós precisamos ter o cuidado. No Casados para Sempre tem uma frase que todo mundo gosta, porque dá uma cutucada no seu marido, na sua esposa, que eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz.
E na minha relação com Jesus, eu tenho priorizado a felicidade dele do que a minha? O meu momento de prazer em nome do dele? A minha alegria em nome da alegria do Espírito Santo? Eu tenho feito isso? Ou será que só o meu marido e a minha esposa que merece isso? Quem é a gente? Irmão, essa passagem de Apocalipse falou muito comigo e eu comecei a pensar que eu fui muito feliz e eu amei demais Samuel quando eu vi ele pela primeira vez, quando ele nasceu. Quando acabaram de tirar ele de mim, eu olhei para ele, eu já amei ele, mas hoje eu amo muito mais. Quando eu vi o Ricardo pela primeira vez, preto bonitinho, né? Eu amei ele, ou não estava aprendendo, mas hoje eu amo muito mais, do tamanho da dificuldade que ele é, brincadeira. Tudo a gente começa a amar, mas ama muito mais depois. As relações que realmente valem a pena. E por que com Jesus tem esse negócio de primeiro amor? A não ser que você se apaixonou por Jesus. Existem estudos sérios que falam sobre isso. A paixão dura em média 2 anos. E nos move e faz muita coisa. Mas depois de um tempo, o que fica é o amor. No início tem toda aquela empolgação, mas e o amor depois que sustenta? O conversar, o diálogo, o dividir a vida, o me orgulhar, o admirar. Não é só sentir, irmão. Não é só sentir. Não é só o frio na barriga, o coração acelerado. É o relacionamento todos os dias. E não importa onde você esteja na sua caminhada, se é no início ou você já está caminhando aí há muito tempo. Não é sobre ser perfeito, é sobre se permitir, sobre se empenhar, sobre ser devoto no sentido de eu tenho parte contigo. É sobre o sacrifício, de me sacrificar todos os dias em prol de alguma coisa. É sobre buscar o incorruptível. A meta é o incorruptível. E como que está o nosso? Esses balanços são importantes para a gente ver o que tem que melhorar. Nas empresas, quando a gente está estudando, a gente sempre fala, o que eu tenho que melhorar para chegar no meu objetivo? A gente tem parado e feito esses mesmos balanços com o Senhor? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que tirar da minha vida? O que eu tenho que pôr? O que eu tenho que fazer para chegar no incorruptível? É isso que eu quero? Ou eu quero porque minha mãe é, meu pai é, porque a gente vai na igreja, que meu pai me faz eu ir na igreja? Ou eu amo porque eu amo? Se ninguém amar do meu lado, eu amo. Deixará pai e mãe? Brigará com pai e mãe? Não, o pai e mãe tem que abençoar. Eu digo na palavra do Senhor. Às vezes, a sua mãe ou seu pai também não compartilha da mesma fé que você, mas isso não vai fazer você não amar. Enfim, se você reconhece hoje que precisa ser fiel, que você precisa sair do natural, do raso, do ordinário, se você precisa se arrepender, eu e todos nós vamos orar por você como igreja. Sem vergonha, irmão. Sem vergonha, aqui estamos na casa dele.
E a palavra veio para mim, veio para você, veio para todos. Então eu quero te chamar para ficar de pé, para a gente orar. Se você se viu em algum tópico desse, você quer melhorar,